Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. A segunda-feira abre com o Bitcoin tentando se manter acima dos 55 mil dólares depois de um desempenho semanal baixista. Porém, a recuperação de preços pode ser comprometida ou até mesmo apoiada em meio a uma série de dados macroeconômicos importantes que saem ao longo dessa semana e também uma aparente queda no interesse pela criptomoeda no curto prazo. Então eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, vou trazer todos os detalhes do mercado para vocês agora no Satoshi Call, dessa segunda-feira, 9 de setembro de 2024. China e Europa. Muito bom dia, pessoal, Beto Fernandes aqui para o Satoshi Call e a gente começa falando da nossa leitura macroeconômica com a zona do euro. Por lá a gente está vendo um movimento um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? Tinha muita oscilação entre subidas e descidas ali do desempenho econômico e agora parece que a gente está vendo uma leitura um pouco mais linear sobre como a economia do bloco está funcionando, né? E no caso a gente tem leituras interessantes. O PMI do setor de serviços avançou, um pouquinho abaixo do esperado ali pelos analistas, mas mostrou um avanço de 51,9 para 52,9. Isso, claro, impactou o PMI composto, né, que pega junto com a leitura que a gente fez da semana passada do PMI industrial. Então isso coloca aí a economia da zona do euro em território de expansão, ainda uma expansão tímida, evidentemente, mas mostrando um avanço técnico. As vendas no varejo também subiram, a gente teve uma retração em junho de 0,4% para um aumento de 0,1% em julho, ou seja, também repercute, né, o consumo da população e também impacta, claro, no PIB do bloco, que foi de 0,4% no primeiro trimestre para 0,6% agora. Esses já são os dados revisados, não é mais a prévia. Ou seja, a economia da zona do euro está aparentemente em relação a desempenho muito bem. O que impacta relativamente negativo foi o avanço da inflação ao produtor, o PPI, que veio 0,6% em junho, subiu para 0,8% em julho, acima do 0,3% esperado pelos analistas. A tendência, a gente vai ter essa semana aí também produção industrial e a decisão de juros. A tendência é que, como a inflação ao consumidor está controlada, não modifique muito o que os formuladores de política monetária estão pensando por lá. Então a tendência é de que o Banco Central Europeu faça mais um corte de juros, porque a inflação ao consumidor está bem controlada. Mas esses dados do PPI pode trazer pelo menos uma pulguinha atrás da orelha que vá talvez não impactar nessa decisão de juros desse mês, mas que possa impactar as próximas. Então coisa para a gente ficar atento, principalmente a coletiva da Christine Lagarde depois. Passando rapidinho pela China, que também tivemos dados econômicos importantes. O PMI do setor de serviços na leitura da Caixin mostra um recuo de 52,1 para 51,6 e um pouquinho abaixo do 51,9 esperado pelos analistas. Então a economia chinesa está naquela vai, mas não vai, né? Ela mostra avanço, mostra uma tentativa aí de atingir suas metas, mas ela não consegue ter a atração necessária para isso. A inflação ao consumidor recuou de 0,5% para 0,4% e a inflação ao produtor também, que já vinha numa retração de 0,8%, agora retraiu mais 1,8%. Então, a nível de preços, a nível desse controle, a China está bem estruturada. Para essa semana a gente vai ter também exportações, importações, vendas no varejo e a produção industrial do país, entre outros dados econômicos importantes. Então talvez a gente tenha um movimento de mercado interessante para acompanhar, pelo menos nesse período em que o mercado asiático está aberto e a gente sabe como isso pode impactar aqui no Ocidente. Estados Unidos. Agora, para a gente conversar sobre Estados Unidos, também a gente teve dados importantes do desempenho econômico, por exemplo, os PMIs industrial e de serviços. No caso da indústria, quando a gente vê a leitura oficial, a gente tem uma queda aí de 49,6 para 47,9 em agosto. Quando a gente volta para a leitura industrial do ISM, que é um conglomerado lá que faz como se fosse uma leitura mais fina com empresários diretamente, a leitura é muito próxima, né? Então de 47,9 e 47,2, porém mostra um avanço, que antes na leitura da ISM era de 46,8 em julho e agora então subindo para 47,2 em agosto. Então, apesar dos níveis estarem próximos um do outro, a leitura é que a leitura oficial mostra uma retração, enquanto a da ISM mostra um avanço desse setor da economia. Já o PMI do setor de serviços na leitura oficial, a gente teve um avanço aí de 55 para 55,7 acima do esperado pelos analistas. Então,
a parte da economia e principalmente de serviços que a gente está vendo há meses, ela está em expansão quase que constante, né? Imparável o setor de serviços, o que pode impactar na inflação porque é um negócio mais difícil da gente medir, mas que acaba mostrando que a economia dos Estados Unidos está num caminho relativamente ok, pelo menos em parte dela. Tivemos dados importantíssimos de empregos na semana passada. Numa análise geral, pegando o relatório JOLTS, ADP e o próprio Payroll, o número de vagas criadas foi menor, apesar do payroll mostrar um avanço, né, dos 89 mil para 142 mil em agosto. Mesmo assim, foi bem abaixo dos 164 mil esperados, ou seja, a gente está vendo um mercado de trabalho cada vez mais suprimido. O que colocou de novo aquela ideia de que, legal, o PIB dos Estados Unidos está subindo, os PMIs estão subindo, mas o mercado de trabalho está sofrendo e parece que está sofrendo mais do que deveria. Nesse caso, continua aquela percepção de que, será que o governo norte-americano demorou para cortar os juros? Será que a gente vai ver uma recessão econômica? Então todo esse fantasma voltou à tona nas últimas 2 semanas praticamente, e que isso acaba mexendo com o mercado financeiro, porque a gente está falando de risco, né? Então se o país está em risco, quem dirá as empresas que trabalham dentro do país. Então isso vai mexer com toda a parte financeira e, claro, com o desempenho econômico. Lembrando que essa semana saem dados importantes da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, para na próxima semana a gente ter ali a decisão de juros, que aparentemente vai ser do corte de juros, a gente só não sabe se de 0,25% ou de 0,5%, nem a regularidade, né? Então, cortamos juros em setembro, e agora? Não sei. E esse não sei que é indigesto para o mercado, porque a gente está falando de incertezas. Diferente da zona do euro, que um caminho está bem mais pavimentado quando a gente olha para os dados, os Estados Unidos não. Tá uma bagunça e provavelmente eles vão cortar os juros meio que... Vamos ver o que acontece? E daí a gente decide depois o que faz na próxima reunião. Aparentemente esse é o cenário e por isso que o mercado não está gostando muito disso. Tem muita incerteza em torno dessa decisão de juros e dos dados inflacionários, dos dados econômicos, o que impacta a leitura que eles fazem do próprio mercado em si. Então, coisa para a gente ficar acompanhando muito de perto, porque isso vai trazer volatilidade nesse mês de setembro. Bitcoin. E agora a gente vem para o Bitcoin, né? O Bitcoin que ele está na casa agora dos 55.200, mas teve uma queda ali considerável. A gente estava brigando na casa dos 60 mil na semana passada. Mas uma série de eventos impactou o desempenho da criptomoeda. A começar pela própria confusão macroeconômica aí. Mas a gente teve também a Nvidia passando por uma investigação de antitrust, o que puxou o mercado para baixo, porque é uma das principais empresas hoje de tecnologia. O Bitcoin, apesar dele ter perdido recentemente um pouco da correlação com esse tipo de ação, mas tem um vínculo com ações das Big Techs, então ajudou a meio que ter uma liquidação de geral, assim, tanto da Nvidia, de outras empresas de tecnologia, do Bitcoin e tudo que envolve esse tipo de risco. Então isso pressionou muito o preço da criptomoeda. Consequentemente, a gente viu um movimento tanto no varejo quanto no institucional, né? Os ETFs de Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos tiveram 8 dias consecutivos de saque, somando aí em torno de 1,2 bilhão de dólares, o que impacta, evidentemente, não é dentro do volume lá da casa de perto dos 50, 60 bilhões de dólares investidos, mas é um movimento aí que tira parte do capital institucional desses fundos. A gente já viu esse tipo de saque, como a gente já viu também entradas substanciais dessa forma, então pode ser apenas um recorte do que a gente está vendo, mas que indica ali, pelo menos nesse recorte, de que o mercado institucional quis tirar um pouquinho o pé. E no varejo, as carteiras ativas, o número de carteiras ativas também recuou de 1.200.000 para 838 mil. Essas carteiras normalmente aí são vinculadas muitas vezes a grandes investidores, mas também ao varejo ali mais raiz, ali mais menorzinho mesmo. Mas é uma demonstração de que algumas carteiras pararam de comprar e de movimentar Bitcoin. Então essas carteiras ainda existem, mas elas não estão ativas como estavam antigamente. Então isso mostra que também o mercado de varejo está no momento de cautela, seguindo provavelmente toda essa repercussão tanto da Nvidia como dos próprios dados macroeconômicos que a gente vai ter que acompanhar essa semana de novo com inflação nos Estados Unidos e a decisão de juros na semana que vem. Tudo isso vai ter um impacto importante no mercado como um todo, mas como a gente sabe no Bitcoin também. Dependendo do que
Federal Reserve decidir, dependendo do que o Jerome Powell falar na coletiva, isso vai trazer impactos positivos ou negativos para o Bitcoin. Então a gente precisa estar muito preparado para volatilidade. Entender tendência, vai subir, vai cair, acho que talvez seja um segundo passo. O primeiro passo é, eu preciso estar preparado para a volatilidade. Eu preciso entender que nesse momento o Bitcoin ou outras criptomoedas e outras ações que você tenha vão passar por um período bastante conturbado, porque a especulação vai estar muito alta nesse período. Na análise gráfica do Bitcoin, eu quero fazer duas leituras com vocês. A primeira delas é no gráfico diário. A gente está olhando aqui uma estrutura em que a gente finaliza o gráfico ombro, cabeça a ombro, né? Então a gente pega toda essa estrutura aqui de subidas e descidas e finaliza esse desenho, esse padrão. E a gente veio testar justamente uma região importante que é dos 52.900 nesse movimento, que bate aqui junto lá em fevereiro desse ano, né? Então faz tempo antes da gente bater máxima histórica, a gente teve um períodozinho lateral. Essa região é importante para a gente analisar como suporte, que vai desses 53 até os 50 mil dólares. A partir de agora, a gente precisa entender se o mercado ele vai fazer um movimento ascendente, se ele vai voltar a subir, ou se ele vai seguir a queda para os 50 mil. A partir daí, a gente tem lá embaixo a região dos 43 mil também para ficar de olho. E ali seria 43 a 40. Basicamente seria ali um nível para a gente, o nível máximo de dor, vamos dizer assim. Antes da gente, beleza, será que acabou a correção? Vamos começar a repensar de novo. Mas aparentemente essa região aqui a gente já teve 3 pontos de contato muito importantes, o que vem se mostrando bastante respeitado. Ponto importante, o RSI está agora aqui na região dos 39%, 40%. Ainda é um mercado pautado na sobrevenda, porém a gente está vendo um comportamento interessante, né? Em que a pressão dos vendedores está diminuindo, enquanto a pressão dos compradores está aumentando. Então a gente está fazendo uma espécie de flâmula aqui, que normalmente esse padrão sugere que vai haver um rompimento. Para cima ou para baixo, ele não prevê isso. Mas ele mostra que cada vez mais esse equilíbrio essas forças estão ficando mais equilibradas. E dentro desse equilíbrio elas vão se contraindo até o momento em que elas vão se romper, seja para cima ou para baixo. Então essa é uma leitura interessante do gráfico diário, porque a gente está vendo que provavelmente, pelo menos o comportamento dos investidores está seguindo o que a gente está vendo aí de especulação, né? Que é muita cautela. Mas os compradores parecem estar um pouquinho mais dando as caras do que os vendedores nesse momento. Coisa para a gente acompanhar aí no curto prazo. Outra leitura que eu queria fazer com vocês é no gráfico semanal do Bitcoin. O que a gente está observando aqui? A gente teve nessa semana, né, tá vendo agora, né, a gente está basicamente em cima do 0,618 de Fibonacci. O que a gente já testou também diversas vezes, né? Com exceção aqui desse paviozão que ficou aqui para baixo, que ele foi bater no 0,5 de Fibonacci. Mas, queira ou não, aqui é uma zona de suporte interessante para a gente observar. Se não, de fato, a gente tem aqui a região dos 50, 49 mil dólares para bater e testar, mais uma vez. Ou aqui mais para baixo, nos 43.700, 42, por aí. Também a gente pode bater, que é um nível interessante, que também tem um canal lateral antes dessa pernada de alta. Então, beleza, a gente tem essa faixa aqui. Pode ser um outro nível de teste. Aqui o que a gente tem observado no RSI é que tem uma tendência de baixa, ou seja, está ocorrendo uma pressão dos vendedores, mas a gente bateu num possível fundo aqui do que a gente já estava vendo há algumas semanas. A gente discutiu isso em outros Satoshi Calls, inclusive. Então, bateu aqui e não desceu abaixo disso. Bateu aqui e não desceu abaixo disso. Tentou buscar essa região, também não. E aqui bateu de novo. E aparentemente, se a gente olhar aqui, der meio que um zoom, parece que ele fez uma barriguinha aqui. Ou seja, os compradores estão evitando descer dessa região aqui dos 45. Estamos em território de sobrevenda? Estamos em território de sobrevenda, fato. Mas dentro de uma sobrevenda minimamente controlada ou aparentemente controlada. E fazendo também esse desenho de flâmula, que normalmente neste padrão aqui, quando a gente tem uma linha horizontal e uma tendência de baixa, ele tende, mas não é garantido, que ele faça o rompimento para cima. Poderia indicar que, beleza, aqui é o fundo, os compradores não vão deixar o preço cair a partir disso, e a hora que eles veem que a pressão está alta, que eles vão voltar a comprar com mais força, e dependendo da pressão vendedora, isso tende a romper lá para cima. Coisa para a gente ficar de olho. Outro desenho importante que eu queria trazer para vocês no gráfico semanal é uma possível bandeira, né? A gente teve essa tendência de alta aqui, desde setembro do ano passado.
bater uma máxima histórica, a gente vem nesse canal lateral barra de baixa, né? Ele é um canal confuso ainda, mas ele tem essa tendencinha de baixa. Isso sugere o desenho de uma bandeira, que normalmente nesse formato tende a colocar o ativo de volta em alta, né? Ele tende a fazer um estirão que ele rompe esse canal e joga o preço lá para cima. Se vai acontecer ou não, mais uma vez, não há como ter garantia disso, mas é um possível movimento de alta. E a gente está falando não só de uma máxima histórica, mas de romper a máxima histórica mais uma vez, né? Não só de alcançar. É uma tentativa de preços, mas claro, a gente vai ter que passar por algumas etapas. Por exemplo, 63 mil dólares aqui vai ser importante no gráfico semanal, né? Então a gente está falando de um prazo maior. Quando a gente olha nos gráficos menores, a gente tem ali 56, 59 mil para romper, os próprios 60 mil. Mas num prazo um pouquinho maior, a gente está falando de 63.500 por aí. Caso contrário, como a gente já comentou, a região aqui dos 49, 50 mil dólares são suporte, assim como os 43, 44 mil também são. Para a gente arrematar e fazer uma conclusão aqui do nosso Satoshi Call, né? A regra de ouro, e talvez vocês já estejam cansados de ouvir eu falar isso, mas é cautela, não tem jeito. O momento macroeconômico e financeiro, principalmente dos Estados Unidos, mas do mundo todo, ele é caótico. O mercado odeia incertezas. Isso gera venda de pânico, compra de fundo, gera um monte de comportamentos que não conversam entre si. Então a gente está num mês que tradicionalmente é de baixa para o Bitcoin, em meio a uma decisão importantíssima de juros do Federal Reserve, em que mesmo que o Fed corte os juros, a gente vai lá e falar, tá legal, e para a próxima reunião? Não sei o que vai acontecer. E esse não sei o que vai acontecer é angustiante demais para o mercado. Então, como eu falei agora há pouco, tendência é um segundo passo. Entenda nesse momento que a volatilidade vai fazer muito parte do desempenho, não só do Bitcoin, mas das ações também, e você precisa estar preparado para isso. Gerenciamento de risco, entender o fluxo desse mercado e os motivos do porquê toda essa situação está acontecendo, para que você tome de fato as melhores decisões. Eu vou vender porque o Bitcoin está caindo, eu vou comprar porque o Bitcoin está caindo. Não, entenda o que está levando a esse comportamento e a partir daí você toma uma ação. Então por isso, mais uma vez, cautela nesse momento de mercado. Essa semana, com dados de inflação, e semana que vem com decisão de juros nos Estados Unidos, vão ser semanas de alta volatilidade para o mercado. Se vai subir ou vai cair, pode acontecer as duas coisas, mas provavelmente isso vai ser com uma intensidade maior do que a gente está vendo. Então, muita cautela nesse momento de mercado. E esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, agradeço muito a participação e a audiência de vocês. Semana que vem, na outra, eu estarei de férias, então não teremos nosso tradicional Satoshi Call, mas a gente volta em outubro trazendo todas as novidades. Mas eu quero saber mais sobre o mercado. Galera, Telegram da Foxbit, Instagram da Foxbit, todas as redes sociais, né, toda a parte nossa de relatório vai estar disponível para vocês poderem acompanhar os detalhes do mercado e ajudar vocês na tomada de decisão. Então acompanha todas as redes sociais da Foxbit que você vai ter todo o conteúdo que você precisa lá. Não esquece de seguir a gente em todos os canais, aqui no Spotify também. E claro, a gente se vê lá na volta em outubro para a gente poder trocar uma ideia e aí digerindo tudo que vai ter acontecido no mercado desde então. Valeu pessoal, forte abraço e até lá!